Bom dia, caros amigos do Projeto Centro Espírita. Bem-vindos a mais um encontro. Aos novos que estão chegando, recebam nossas boas-vindas. É sempre uma alegria revê-los para fortalecer nossos laços e também para novos aprendizados, né? Hoje abordaremos um tema sensível, mas bem real e atual, que podemos dizer que atinge o mundo inteiro. É um problema bastante sério. Procuramos, nessa nossa apresentação, fazer a melhor abordagem, como ajudar todos os envolvidos, direta e indiretamente no suicídio. O nosso grupo é coordenado pela Cristina, que é a Cris para os mais próximos. Então, vamos, iniciar apresentando aí os integrantes do nosso grupo 2, coordenado pela Cristina. Isso. Primeiro, eu acho interessante o Cícero escolher alguém para fazer uma prece, né? Para a gente harmonizar, para a gente nos unirmos em pensamento. Eu vou pedir para o nosso amigo e também integrante do nosso grupo, o senhor Luiz Cláudio. Faria para nós, senhor Luiz? Pois não. Muito obrigado. Obrigado ao senhor. Oportunidade. Bom, nesses pesados momentos, pesados amigos, companheiros de jornada, damos início, então, ao nosso trabalho do sábado de manhã, Projeto Centro Espírita, que tem por objetivo levar esclarecimentos a todos aqueles que têm o prazer de participar, de assistir, transmitir informações, que todos possam ser beneficiados nesse momento, seus familiares também sejam bem abençoados pela espiritualidade que nos orienta, a espiritualidade que nos conduz, que nos intui a trilhar o caminho correto, transmitir a informação que todos devem, aos poucos, ir absorvendo-se. Obrigado por essa oportunidade. Damos início, então, ao trabalho da manhã com o Projeto Centro Espírita, abordando o assunto suicídio. Obrigado e assim seja. Que assim seja. Então, iniciaremos, nesse momento, fazendo a apresentação dos integrantes do Grupo 2, que é a nossa colega Ana Isaura, eu, a Cristina, a Esterlita, Marcos, o senhor Luiz Cláudio, que fez a nossa prece inicial, e o amigo Robson, que, por motivo justificado, está ausente, mas que teve a sua participação, a sua colaboração nesse trabalho todo que fizemos. Então, vamos iniciar aí com um pequeno vídeo para a gente iniciar. Só um minutinho, tá? Só um instantinho. Oi? Só um pouquinho, pessoal. Tá bom? Oi, eu sou a carta. Sou como uma semente, lançada por um remetente a um destinatário. Sou um gesto verdadeiro, eternizado no papel, na tinta da caneta. Palavras e letras numa via tão trêmula quanto a caligrafia. Eu sou uma mensagem de despedida ou um pedido de ajuda. Tudo o que eu quero é um amigo que se dispõe a me ouvir, que me dê confiança, segurança, que me entenda e
sempre que alguém se importa, é como se um facho de luz brilhasse no escuro. Na solidão, estou escondido de mim mesmo. Ou fugindo da dor que ninguém Pessoal, travou um pouquinho aqui, tá bom? Tem um pouquinho. Oi? Estranho, viu? consegue notar. Sou uma lágrima que nunca foi enxugada, pois ainda insisto em não cair. Sou reflexo de quem não se reconhece mais. E a realidade, que é uma página cruel, assinada por quem não tem motivos para sonhar. Mas quando eu recebo uma resposta, nasce a esperança. A busca pelo acolhimento, pela empatia, tem pressa e corre tão rápido quanto a luz, o último raio de sol. O endereço é certo e já se vê uma saída. Eu sou a carta e agora eu tenho o selo. E o que era morte, transformo em vida. Amigos, esse vídeo retrata a jornada silenciosa e profunda de alguém em sofrimento psíquico. Mas, por outro lado, ele remete à força transformadora do acolhimento. Então, a gente vê que um simples gesto de empatia, ele é capaz de fazer uma pessoa aflita, um coração aflito, sentir força para seguir vivendo. Então, assim, o nosso objetivo é criar essa ambiência, né, de reflexão profunda sobre esse trabalho sensível que é o acolhimento a pessoas com ideação suicida, aquelas que sobreviveram e os enlutados. Segue, Cris. Nós temos uma situação muito difícil, que a cada dia 32 pessoas no Brasil morrem por suicídio. E no âmbito mundial acontece a cada 40 segundos. Mas existem estudos, né, que o CVV nos apresenta, estudos de que 90% desses suicídios podem ser evitados, porque eles são decorrentes de transtornos mentais. Quando eles não são devidamente tratados, a pessoa chega assim, à culminância dessa ação. Então, esse é um caso de saúde pública, né? Que ele pode ser tratado. E a gente vai procurar recursos, tanto de acolhimento nas casas espíritas, como de tratamentos médicos. Nós temos também uma pesquisa pela Unicamp, em que de cada 100 pessoas, 17 pensam em suicídio, 5 já planejaram e 3 praticam. Então, é assim, uma situação muito grave, muito séria, e esse é o público que a gente vai receber, não só nas casas espíritas, mas também iremos receber na sociedade, no nosso convívio. Então, a gente vai tentar, com esse estudo, que a gente encontre maneiras, argumentos para exercitar essa empatia, para poder acolher essas pessoas. Segue, Cris. Então, vamos iniciar com a frase de Kardec, na Viagem Espírita de 1862. Coloco em primeira linha consolar os que sofrem, levantar a coragem dos abatidos, arrancar o homem de suas paixões, do desespero, do suicídio,
detê-lo talvez no abismo do crime. Não vale mais isso do que os lambris dourados? Bom dia a todos. Agora nós vamos para um exercício, né? Esse exercício de reflexão não é uma competição, não vamos saber quem respondeu um ou outro, né? Mas a gente gostaria que participassem. Então, nós vamos fazer uma enquete, tá? Para quem está no notebook ou num computador, ali na barra, embaixo, do lado direito, vocês vão encontrar um quadradinho cheio de pontinhos. Clicando lá, vocês vão selecionar a palavra enquete e já eu vou lançar a enquete, tá? Para quem está no celular, vai procurar na barra embaixo os 3 pontinhos em pé. Pode estar com a palavra ferramentas ou atividades e depois selecionar a enquete. Tudo bem? Então, vamos lá. A primeira, não é uma pergunta, quer dizer, né? São afirmativas. E aí, vocês, diante dessas afirmativas, vocês vão nos ajudar a refletir se isso é uma verdade ou é um mito, né? Algo que foi inventado aí. Então, vamos lá com a primeira questão. As pessoas, elas dão sinais de suas intenções para suicidar, tá? Então, elas dão sinais. Então, a enquete foi iniciada, vocês podem até ver, deve ter um pontinho, deve ter alguma informação aí, ou no quadradinho, ou nos 3 pontinhos, procurando lá a palavra enquete, temos 14 votos, 21 votos. Vamos lá. Nós estamos em 70 pessoas, mais ou menos. Vou esperar um pouquinho. E assim, a gente vai fazer enquete. A enquete são 4 perguntas, tá? Aí nós vamos dar uma referência para a resposta, né? Então, aí a reflexão é de cada um. E aí, se a gente tiver um tempinho no final das 4 enquetes, a gente abre um pouquinho para os comentários em geral, tá? Então, se alguém quiser fazer algum comentário sobre alguma questão aí que a gente está colocando, aí vocês aguardam aí as 4 enquetes. Combinado assim? Combinado. Temos 51 votos. Tem mais gente aí para votar. Vamos lá, mais um tiquinho. Tem alguém que não achou a enquete? Eu não achei, Cris, no celular. No celular? Lá embaixo no celular, seu Luiz Cláudio, tem 3 pontinhos em pé. Então, eu cliquei nele. Aí, ou tem a palavra atividades, ou o símbolo triângulo, quadrado e círculo. O senhor seleciona lá e busca a palavra enquete. Ou então ferramenta, não é, Cris? E quem está no iPhone a palavra ferramenta. Tem que dar uma rolagem, porque o meu estava escondido, aí eu dei uma rolagem na tela e apareceu, Crisinha. Então precisa, ó, a dica da Leila, ó, rolar, pôr o dedo e rolar para ver se tem mais opções. Aí tem que procurar ou a palavra ferramentas e depois enquete, ou então a palavra atividades e depois enquete. Temos 63 votos, mas a enquete está aberta aí, tá, pessoal? Eu vou até mostrar os resultados para vocês visualizarem, ok? E eu vou pedir para o Marcos fazer o comentário aqui, ó. Vamos lá, será que é mito ou verdade? Vamos lá. Então, pessoal, a gente teve aí uma quantidade de votos grande, né? 60 votos dizendo que é verdade, alguns votos dizendo que é mito. Mas o que é importante é a reflexão, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem uma referência, né? Em Memórias de um Suicida, psicografado aí por Ivone Pereira,
pelo espírito Camilo Castelo Branco, relata experiências de espíritos que cometeram suicídio, em muitos casos, demonstram sinais e intenções que podem ser percebidos antes do ato, ok? Então, é importante a gente entender que sempre há uma demonstração de sinais, na grande maioria, né? Então, isso é interessante a gente refletir, porque os sinais, eles são, assim, às vezes sutis, mas existem sempre sinais, né, da intenção. Então, essa questão de verdade, né, ela é uma verdade, né? Então, a gente precisa estar atento, né, buscar sempre verificar como que a pessoa se comporta, né, chegar mais próximo, estar sempre atento, porque existem realmente sinais que podem levar a pessoa aí a essa questão, né. Então, a gente, trabalhando isso, a gente pode entender que a gente vai conseguir auxiliar para que a gente, no nosso, vamos dizer assim, na nossa convivência, a gente consiga ajudar essas pessoas, né, de alguma forma, tá? Então, essa é a questão, ok? Então, muito bom isso daí. Muito bem, então depois a gente tem um tempinho para fazer os comentários com vocês, tá bom? Então vamos lá para a segunda enquete. O suicida, ele será castigado pelo seu ato. Então vai demorar mais para um novo reencarne. Isso é um mito ou é uma verdade? Então vamos lá, está lá na enquete, já abri novamente. Então, vamos ver o que vocês acreditam, o que vocês acham, o que já ouviram falar, né? Se todo suicida ele é castigado. Isso é verdade ou é um mito? Temos só 24 votos, ó, está subindo. Então, é uma reflexão, né? Então, nós estamos aquecendo aqui os motores para a gente conversar um pouquinho depois. Estamos nos 47 votos. Tem alguém que ainda não conseguiu entrar na... Levanta a mãozinha quem não conseguiu para a gente poder ajudar. Seu Luiz Cláudio não achou? Então, eu encontrei a palavra atividade, eu clico lá, eu não vejo a enquete. A palavra enquete o senhor tem que achar. Rola no celular, tem que achar a palavra enquete. Aí tem as duas, o senhor pode votar nas duas, tá? Que as duas estão em aberto. Eu vou pôr aí para vocês olharem as respostas, acompanharem. Então, vamos lá, ó. Por enquanto, temos 44 votos para mito e 9 para verdade. Então, eu vou pedir para a Esterlita me ajudar aqui a colocar, a fazer o comentário dessa questão, tá? Então, vamos lá. Isso aí, Esterlita, é mito ou verdade? O que podemos ver aqui? Primeiramente, bom dia a todos. Então, nós estamos recorrendo aqui a uma questão do Livro dos Espíritos, que é a 957, para nos ajudar aqui na reflexão. Quais são, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Então, essa é uma pergunta, né, formulada por Kardec, e os espíritos respondem. As consequências do suicídio são muito diversas, não apenas fixadas, e em todos os casos são sempre relativas às causas que produziram. Há, porém, uma consequência a qual o suicida não pode escapar: o desapontamento. Ademais,
a sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns espiam sua falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Então, vejam, é uma resposta, né, que os espíritos colocam para nós, que são relativas, né, porque não pode ser igual para todos. E a misericórdia divina, ela nos envolve a todos, no curso das nossas vidas, os nossos desvios, as nossas distrações. Então, nós estamos também sob o manto das leis divinas. Então, nós já aprendemos que nossas ações têm consequências. E quanto mais o amadurecimento do nosso livre-arbítrio, a gente tem condições de escolha melhores. Mas sempre estaremos com a proteção de Deus, das suas leis, que não são punitivas. Então, a palavra castigo, acho que Kardec colocou, inclusive eu acho que é importante isso, porque há ainda uma crença, né, do castigo. As leis divinas, elas não são punitivas, elas são educativas. Então, aprendemos sobre uma lei de amor, né? Então, é uma resposta aqui que realmente acolhe a todos nós, né? Obrigada, Estelita. Então, vamos lá, vamos para mais uma reflexão aqui. Vamos ver o que nos aguarda. Então, a pessoa que supera uma crise de suicídio ou sobrevive a uma tentativa, ela está fora de perigo. Então, essa é a terceira enquete. Vamos lá iniciar. Já está ali, vamos ver quem vai começar a votar. Isso é um mito ou uma verdade, né? Então, ela tentou suicídio e superou, ou tinha ideação e superou. Ela está fora de perigo, não precisa fazer mais nada, nenhum acompanhamento. Está totalmente segura. Então, vamos lá, temos 43 votos, 44, mais um tiquinho, gente. Agora eu vou pedir, então, para o Cícero fazer o comentário. Cícero, pode ser? Sim, agradeço. Vamos lá. Sim. Vou abrir aqui para vocês verem as respostas, acompanharem, tá? Então, será que isso é um mito ou verdade, né? Então, vamos lá. Aqui nós teremos a contribuição da ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria. E ela nos diz: um dos períodos mais perigosos é quando se está melhorando da crise que motivou a tentativa, ou quando a pessoa ainda está no hospital na sequência de uma tentativa. A semana que se segue à alta do hospital é um período durante o qual a pessoa está particularmente fragilizada. Como um preditor do comportamento futuro é o comportamento passado. A pessoa suicida, muitas vezes, continua em alto risco. Então, através dessa contribuição da ABP, a gente percebe que é uma verdade, que o fato dela ter passado por essa situação não zerou o risco, ela não apagou definitivamente essa ideia. Ela ainda continua sob cuidados. E a gente, tendo conhecimento de uma situação assim, a gente deve fazer o que for possível ao nosso alcance para auxiliá-la ou para que aqueles que estejam próximo dela continuem auxiliando, orientando, para que ela realmente não volte a incorrer nesse risco. Nós estamos bem contentes porque, em que pese o fato desses feriados todos prolongados, nós temos entre nós, né, 80 pessoas participando. Estamos muito satisfeitos. Agradecemos a todos. Bem antes do início da enquete, a Maria Cícera havia
levantado a mão. Não sei se ela ainda está disposta a fazê-lo, e como a Cris disse, que após a enquete, então as pessoas podem realmente fazer alguns questionamentos. Obrigado. Não, o celular bugado, tá difícil aqui. Legal, Maria Cícera. Obrigado. Ok. Então, vamos lá para a última enquete, né? Vamos lá. E o que é que vai nos trazer aqui? A gente não deve falar sobre suicídio, pois isso pode aumentar o risco. Isso é um mito ou é uma verdade? A gente não deve falar ou a gente deve falar, né? Então, vou abrir aqui a enquete. Aí, vamos lá. Essa é a última. Aí, a gente vai ter um tempinho para quem quiser levantar a mão, fazer algum comentário, tá? Temos ao todo 42 votos. Vou abrir aqui para vocês olharem os resultados. Ok, já temos 53 votos. Vou pedir, então, para a Ana Isaura comentar aqui se é mito ou verdade, tá? Ana Isaura, você faz isso, por favor? Sim, Cris. Então, falar sobre o suicídio não aumenta o risco, muito pelo contrário. Falar com alguém sobre o assunto pode aliviar a angústia e a tensão que esses pensamentos trazem. Essa é uma orientação da Associação Brasileira de Psiquiatria. Aí nós vemos também que a recomendação da OMS, do CVV, como da Associação Brasileira de Psiquiatria, eles indicam protocolos para a grande mídia sobre o cuidado de como noticiar o suicídio, porque isso faz parte da prevenção. Mas hoje em dia nós estamos passando por uma época assim, muito difícil, que nas redes sociais, que a gente não tem controle, eles até orientam a adolescentes, a jovens, a incentivar, orientando como você pode tirar a própria vida. Então, é um caso assim que é uma responsabilidade de todos nós, né? Orientar. E o nosso foco como espíritas é no processo educativo. A gente educar nas casas espíritas, formando opiniões, formando pessoas, para que tratem esse assunto com delicadeza, veja a gravidade desse assunto, né? E dentro da casa a gente precisa também formar os trabalhadores para receber, para acolher essas pessoas que estão em sofrimento, para que elas se sintam encorajadas de conversar, porque só assim elas vão receber, elas vão conseguir sair desse período obscuro, essa sombra, né, de falta de esperança, de falta de sentido na vida, né? Muito bem. E agora, a gente temos um tempinho para quem quiser fazer o comentário sobre alguma dessas enquetes, se não concorda, né? Se tem alguma complementação que possa contribuir com todo o grupo. Pode falar, Cícero. Só para dizer que a dona Miltis mandou uma mensagem para nós, assim, desejando, fazendo boas vibrações para que nossa apresentação seja realmente bastante proveitosa e positiva. Obrigado. Leila, pode falar. Muito obrigada, né, pela ajuda que vocês estão dando para nós, que lidamos com essas atividades. Eu vejo, querida, que a nossa ajuda é importante, mas se o outro tiver uma vibração muito densa, nós não conseguiremos atingir, não é? Então, é só com muita insistência, muita prece, vibrações de amor, não é? Porque tudo começa pela vontade do outro, não é? A gente vê que todo vício e toda situação assim densa, o outro tem que dar uma brecha, porque se não der, a gente fica comprometido, sabe? Tem uma neta aqui, que eu até peço vibração no final, vou passar o nome dela,
tem 25 anos, uma menina inteligente, tudo mais, mas ela vive falando nisso e eu não consigo ajudar, não é? Eu falo, meu Deus, nasci espírita e não consigo ajudar. Então, isso não nos impondera, sabe, Cris? A atingir o âmago do outro, não é? É bastante sério a situação, não é nada fácil, não. Muito obrigada. É nós que agradecemos, porque por essa dificuldade é que a gente precisa conversar mais, né, sobre as possibilidades, sobre como abordar, estarmos juntos, né, unidos, mesmo em orações, né? Então, quando a gente sabe, porque a gente, como da família ou da casa espírita, se nos unirmos em oração, a força é diferente, né? Então, nos unirmos, sim, em oração, porque sabemos que é um processo difícil, mas como tem lá no início a estatística que 90% pode ser evitado, então vamos, né, arregaçar as mangas, fazer a nossa parte, buscar, tentar visualizar as dificuldades do próximo e tentar buscar as soluções, né? Então, vamos lá. Agora é o Marcos que vai falar, Marcos. Marcos. Bom dia a todos. Bom dia. Eu queria somente trazer um alento para esse assunto que é tão difícil para nós dentro da Casa Espírita. E hoje mesmo eu tive a satisfação de ver o nosso querido Haroldo, que, para minha surpresa também, milita na área da neurociência, tá? Então, eles estão fazendo, o grupo do qual ele participa, estão fazendo um estudo a respeito dos neurotransmissores que fazem o gatilho, né? Entre a depressão e o suicídio. E através da minha filha Michele, que também é biomédica, que participa de um grupo de estudo que estão pesquisando a química da depressão, né? Ou seja, quais são os sinais químicos que o nosso corpo apresenta. Então, eu estou fazendo esse comentário porque nós todos saibamos que não só as religiões estão empenhadas nesse grande desafio que se apresenta, mas a ciência, né, está profundamente envolvida em nos ajudar de todas as formas possíveis a debelar esse que está sendo o mal do século aí, né? Além das drogas. Essa é a minha colaboração. Muito obrigada, Marcos. Isso também, né, vem de encontro, né, com o que a gente vem buscar, porque quanto mais a gente tiver o esclarecimento, o entendimento, a gente consegue auxiliar, né? Não vamos conseguir saber tudo, mas numa casa espírita, o importante é a gente saber como lidar com as situações. E um dos tabus, vamos dizer, era não se podia falar em suicídio, né? Não podia ter a palavra suicídio em lugar nenhum. Então, você descobre que a gente, sim, precisa buscar soluções, né? Então, tem situações que a gente não deve mesmo abordar, como exemplos de pessoas famosas que realizaram isso, diz que há um aumento substancial dos suicídios, né? Mas a gente fica feliz em saber que a ciência, né, caminha junto. Muito obrigada. Agora eu acho que é a Marta, né, Marta? Pode abrir o microfone. Bom dia a todos. Estou começando a participar hoje, tá? Mas o que eu queria acrescentar, né, a tudo que vocês já falaram, muito importante, da importância do acolhimento. A pessoa precisa sentir-se acolhida, aceita e compreendida, entendo o que você está sentindo, o seu sofrimento. É importantíssimo, porque às vezes é aquilo, a pessoa não está se sentindo aceita na sociedade, está ela mesma se questionando, e ela precisa sentir esse acolhimento vibracional. Então, se ela chega num atendimento na casa, é importante nós, né, colaboradores, estarmos acolhendo
vibracionalmente, porque ela vai sentir que alguém a entende, alguém está disposto a ajudá-la, e isso já é um auxílio, né? A gente sabe que é difícil, cada caso é um caso, mas eu considero importantíssimo esse acolhimento afetivo. Eu te entendo, eu aceito você com a sua dificuldade, estou aqui para ajudar, né? Mesmo que não sejam palavras, mas pensamentos, vibrações também vão ajudar bastante. Era essa a minha contribuição. Muito obrigada, seja bem-vinda, Marta. E é isso mesmo, né? Não basta você acolher com palavras, né? Tem que ser vibrando, isso que é importante. A Nilzeli gostaria de falar? Oi, olá, amigos, tudo bem? Cris, eu queria só comentar algo sobre o que você falou de pessoas famosas, né? Notícias de pessoas famosas. Eu acho que é muito importante que nós, como cidadãos, cobremos dos meios de comunicação, dos grandes, fugiu a palavra aqui, mas enfim, dos meios de comunicação onde saem essas notícias, porque eu não sei se é uma lei isso, mas eles precisam complementar a notícia mostrando os canais que as pessoas que têm que lidam com essa situação podem recorrer, né? E tem algum esclarecimento ali a respeito, ajudando a pessoa que, ao terminar de ler a notícia, pode, então, se sentir direcionada para um atendimento, um apoio. Se a gente vir uma notícia assim e não tiver esse cuidado do meio de comunicação, nós, como cidadãos, podemos cobrar isso deles, né? Isso é importante, né? Mesmo nas nossas pesquisas, cada vez que a gente buscava um texto, né? Coloca lá suicídio, tá? Você está precisando de ajuda, né? Diz que para não sei quanto, vai falar com alguém. Então, é importante isso, sim, ter a orientação. As grandes mídias, elas são orientadas, né? Mas, hoje em dia, todo mundo tem a liberdade de anunciar, né? Então, a gente precisa educar para a gente poder ter essa melhoria, né, na comunicação. Então, o próximo, quem é o Luiz Cláudio, depois a Ingrid, e aí a gente retoma, tá bom? Então, vamos lá, seu Luiz Cláudio. No assunto suicídio, nós que somos espíritas, que conhecemos a doutrina espírita, temos que aprimorar-nos como ferramenta do plano espiritual, a ferramenta de paz do plano espiritual. Daí eu gosto da primeira frase estou sempre divulgando, sempre falando, né? Primeira frase da oração de São Francisco de Assis: faça de mim um instrumento da sua paz. Então, nós temos que ser essa ferramenta. Essa sintonia com o plano espiritual deve ser permanente, que nós temos o direito de ajudar, mas só que nós devemos estar preparados. Quantas pessoas, às vezes, vão conversar com outro lá que nem conhece, começa a conversar, puxa, mas sabe que você me fez bem vir conversar comigo, não sei o quê. Então, é isso que nós temos que fazer, nos tornar ferramenta do plano espiritual. Isso. Para que nós possamos dar essa contribuição. Isso é a vibração, né, que a Marta colocou. Então, quando você vibra para o bem, né, você às vezes não precisa falar, né, seu Luiz Cláudio? Você já acolhe com a sua energia, né? Então, é esse, vamos dizer, trabalho que a gente, como espírita, né, precisa ter conosco, tá? Então, a Ingrid, eu vou deixar a Ingrid falar, depois a gente retoma, tá bom? Que tem mais perguntas aí. Bom dia a todos. Bom dia. Vou tentar ser breve, eu estou no celular, não sei nem se o som fica muito alto para vocês ou não. Está muito bom. Eu acho, primeiro, só alguns esclarecimentos sobre a questão do CVV. Desde, acho que 2018, ou é 2019, existe, eu vou dizer acordo, que eu não sei a palavra agora, que quando você buscar no Google, nessas ferramentas, colocar suicídio, a primeira opção é o CVV, que aparece. Então, isso já é algo para... Muitas pessoas ligam para a gente perguntando, eu fui procurar um negócio e apareceu o CVV. Eu já sei o que é que a pessoa foi procurar, entendeu? Então, assim, isso é importantíssimo, é um caminho.
a gente precisa realmente a questão do esclarecimento o ano inteiro, e não só no setembro, como todos fazem. E uma coisa que eu acho muito importante, que eu aprendi no CVV, mas seja no CVV ou na Casa Espírita ou no nosso meio de convivência, é a gente respeitar. A gente nunca vai saber o tamanho da dor do outro. Eu posso ter passado por uma situação semelhante, mas eu nunca vou saber, porque eu não sei a bagagem dessa pessoa. Então, eu acho que o mais importante de tudo é respeito. E muitas vezes a gente vai naquela, não é por mal, vai naquela ansiedade de querer ajudar, resolver. Não, a gente aprende no CVV que a gente não vai resolver nada. A gente vai acolher, vai respeitar, que nem a colega Marta falou, né? A gente vai acolher a pessoa, o importante é isso, e a gente está disponível muitas vezes, não é para a gente conversar, é só para a gente ouvir. Então, Rubem Alves tem uma frase que diz assim: existe muito curso de oratória e não existe nenhum de escutatória, né? Hoje em dia existe um de escutatória no CVV, então eu acho que a gente precisa, acho que o importante é isso, porque às vezes, seja no centro espírita ou numa igreja, ou onde a pessoa for, que começarem a dizer que é falta de Deus, que precisa rezar, que precisa isso, gente, a pessoa não consegue mesmo, sabe? Então, por isso que eu falo que eu acho que o mais importante em tudo é você respeitar. Obrigada, bom dia. A gente que agradece, e o respeito vem com não julgar, né? A gente não deve julgar, porque a gente não tem condições, né, de saber o tamanho da dificuldade do próximo, né? Então, você falou muito bem nesse sentido. E no final a gente vai ter uma listinha aí do que a gente pode buscar, né, para auxiliar no sentido, né, de auxílio, tanto para aquela pessoa que está em necessidade, como a família, e o CVV está junto. O Cícero quer falar alguma coisa? Rapidamente, Cris, só para comentar que o Eduardo Martins, no chat, ele aborda a questão de cartas que muitas vezes são deixadas, se devem ser divulgadas. Mas pode deixar para o final, a gente, mas só lembrando que ele fez o comentário no chat. Obrigado. Tá bom, a gente pode comentar aí durante, tá bom? Aí, vamos lá. Agora é o Marcos. Então, pessoal, acho que está sendo muito significativo, né, as nossas reflexões aqui, a abordagem, né, que a gente está tendo. E tem uma perguntinha aí também para a gente aprofundar um pouquinho mais, né? Como acolher alguém em luto decorrente de suicídio, né? E aí a gente pode ampliar a nossa visão, né? Não só os familiares, mas aquelas pessoas que tiveram contato, né, com o suicida, né, de alguma forma. Então fica aí, como é que a gente pode acolher alguém em luto decorrente de suicídio? Então, aí abre para vocês aí, né, fazerem uma reflexão também com relação a essa questão. E a gente entende que é muito significativo, né, quando a gente aborda esse tipo de situação, né, e chega alguém, né, que participou de alguma forma nessa questão. Então, existe aquela questão da culpa, né, e é significativo isso, né? Então, a gente tem que acolher, como a nossa amiga Marta falou, né, com muita vibração, né, muita oração, e como o senhor Luiz Cláudio também colocou, abrir os nossos canais aí para que a gente seja um instrumento adequado da espiritualidade, né, para a gente poder aconselhar ou, né, orientar da melhor forma possível. Então, a gente tem casos, né, que a gente presenciou assim, da dificuldade gigante que é você ter contato, né, com essa situação e se achar culpado, né, na condição de culpado, com relação ao que aconteceu, né? Então, a Leila falou disso, né, Leila, mas a gente também tem que refletir a respeito disso, e é importante, né? Então, o acolhimento sem julgamento,
né, com orientação para que, principalmente, né, com relação às questões que a doutrina nos oferece, tentar ajudar, auxiliar aqueles que entrarem em contato, né, que é muito complicado, é muito difícil às vezes, para tentar ajudar no sentimento de culpa, né, que existe, esse é muito significativo, tá bom? Então, vamos seguir em frente aí agora. Vamos levantar as mãos. Quem gostaria de acrescentar, responder, quais as ideias que vocês têm sobre como acolher alguém com luto, e sugestões vocês podem nos trazer. Nós temos aqui Deni. A Deni? O Deni. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Na nossa casa, a gente percebeu que os enlutados, na fala do Marcos, né, essa questão da culpa, ou mesmo de não entender por que ocorreu aquele suicídio, enfim, mesmo que a pessoa se torne um assistido, até mesmo um aluno de escola, aquela dor, ela não é superada, e a pessoa não consegue seguir em frente. E a gente começou a perceber que isso é muito comum. E, ao mesmo tempo, nós, como voluntários da Casa Espírita, não temos o preparo adequado para dar esse acolhimento. E um trabalho que a gente vai iniciar a partir de maio, a partir dessa demanda, é um encontro mensal. A gente está chamando esse trabalho de emoções e espiritualidade no luto por suicídio. E aí, nesse encontro, teria uma pessoa, uma facilitadora da doutrina, para dar as orientações e esclarecimentos necessários com base na doutrina, acompanhada de uma psicóloga, e que também é voluntária do CVV, porque a gente consegue trabalhar a escuta, o acolhimento e o esclarecimento. Então, uma tentativa de dar o acolhimento necessário e da melhor forma para as pessoas nesse contexto. Porque acho que o maior sentimento delas é a culpa. Pode receber carta, pode fazer curso, mas elas se culpam muito. Então, a dor que ela sente é muito grande. Então, isso é o que a gente vai tentar. Depois, mais para frente, eu conto se deu certo. Obrigada. Obrigado, Deni. É significativa essa sua colocação, né? Então, é justamente para isso que nós estamos aqui, para a gente tentar, trocando essas informações, ver aí o que o pessoal está fazendo, trazendo, né, de soluções para auxiliar realmente, porque é uma situação realmente bastante grave. Então, agora, nós temos aí ainda o Gilberto, né, para falar. Pode abrir o microfone, Gilberto. Depois a Marta, depois o senhor Luiz Cláudio, tá bom? Aí a gente retoma. Oi, pessoal, bom dia a todos. Assim como a Deni, também vou trazer um depoimento, né, de como que a gente faz lá no Obreiros, né? Aqui, a gente tem um centro aqui em São Bernardo do Campo, né? Frequentamos um centro em São Bernardo do Campo, e a gente tem 2 atendimentos lá no centro. Um atendimento que é para os enlutados, né? Que todas as pessoas que têm processo de luto passam, né? Dona Milce é a dirigente de um deles, e a gente atende terça-feira de manhã e à noite, e criamos um outro. Depois de um tempo, a gente percebeu a necessidade de criar um grupo para atender aquelas pessoas que têm ideação suicida. Então, foi criado um grupo especificamente para pessoas que passam por problemas desse tipo, ideação suicida, depressão, né, baixa autoestima. Então, a gente criou um grupo lá chamado Eu Bem, que também funciona na terça-feira à noite, onde o pessoal pode se reunir e estar com um grupo ali, né, todo mundo ali juntos, fazendo um trabalho, né, de contação de histórias, de participação e também de manualidades, onde a pessoa pode trocar experiências, né, conversar uns com os outros e trocar experiências. Então, tem tido um resultado muito bom, né? Esse grupo é orientado pela Cidinha Borges. Aqueles que quiserem conhecer, podem conhecer um dia lá, visitar a gente, às terças-feiras, 19h30, para poder conhecer esse trabalho que é feito aqui em São Bernardo do Campo. É um trabalho muito bom, tem tido um resultado muito positivo, né? A gente percebeu que precisava ter esse atendimento para as pessoas que têm ideação suicida, ter esse acolhimento com elas, né? Porque muitas vezes procuram. E tem também atendimento aos enlutados, né?
de todos os tipos, e também por aqueles. E as pessoas também, além de elas passarem pelo tratamento ali no Eu Bem, elas também passam pela desobsessão também, né, que às vezes sempre tem problemas obsessivos por trás disso aí, né. Então, é um trabalho que a gente faz lá no nosso centro. Muito obrigado. Obrigado, Gilberto. É significativo isso. Isso é interessante, né, a gente poder compartilhar esses encaminhamentos de soluções possíveis para essas questões. Então, acho que é interessante você colocar isso, talvez, Gilberto, no grupo, né, para que a gente possa também ter mais informações aí de como os trabalhos estão sendo desenvolvidos, né. Ok. Marta, pode falar, abre o microfone, por favor. Tá. Nessa questão, né, do acolhimento ao enlutado, como já foi colocado pelos companheiros, só reforçar, né, como o grupo da DEME lá está fazendo, o estudo profundo da doutrina, eu acredito que nos dá muitos subsídios para esse momento. E nesse acolhimento do enlutado, o que nós vamos estar trabalhando com ele, na medida do possível, é a misericórdia do Pai. O caminho, né? Por exemplo, aquele suicida foi, no momento, uma escolha dele, mas o Pai é misericordioso e ele vai ser acolhido. E se a família não percebeu, todos também estão sendo acolhidos. Porque, às vezes, a gente deixa de refletir nessas questões. Nós conhecemos a teoria, mas temos que trazer para o coração, né, essas questões para poder auxiliar. Então, nesse acolhimento, é falar da misericórdia infinita do Pai, é lembrar, e o conhecimento profundo da doutrina, e como a Deni colocou, até as outras questões, né, que vão auxiliar, é importante que a gente esteja sempre buscando, através do estudo, mais subsídios para esses momentos, porque realmente é uma questão muito grave e muito frequente, né, nos nossos dias. Era isso, obrigada. Obrigado, Marta, pelas suas contribuições. É significativo a gente encaixar aí a misericórdia divina, né? Porque Deus não condena nenhum de seus filhos, né? Isso é extremamente consolador, né? Essa questão é uma questão que nos leva sempre a remeter à imortalidade da alma, né? Que significa, tem um significado amplo para as nossas vidas, né? Para a nossa conduta, para a sequência das nossas existências, né? Então, senhor Luiz Cláudio, para finalizar aí, daqui a pouquinho a gente retoma, tá bom? Bom, é uma pena que a gente não pode falar muito. Eu tenho muitas informações a respeito, sabe? Porque eu gosto do assunto, eu me aprofundo, converso com as pessoas, né? E no caso dos enlutados, eu já tenho tenho participado de um grupo de perda de entes queridos, né, numa casa espírita, falando do evangelho no lar para as pessoas. Eu procuro destacar bem, quando nós temos essa oportunidade, a contribuição da oração, porque o único meio pelo qual nós podemos ajudar o desencarnado, o ente querido, é através da oração. Então, nós destacamos bem, falamos, citamos alguns casos, né, que dá o efeito da oração. Então, nós temos que incentivar, fazer de tudo. Inclusive, eu tenho um trabalho que eu gostaria de apresentar um dia, que é a felicidade que a prece proporciona. É simplesmente fantástico, uma mensagem de Santo Agostinho. Todos deveriam estudar essa mensagem. Todos. Eu fiz um trabalho em PowerPoint. Se um dia eu tiver a oportunidade de apresentar, de conversar, a gente fazer uma roda de conversa, né? Porque eu acho muito significativo. Então, nós temos que insistir nessa parte, nas orações. A família enlutada, ela tem que se reunir, fazer evangelho no lar, participar das atividades doutrinárias na casa espírita, receber informações, ser acolhida, né? E põe em prática, né, a oração permanente, sempre que possível, façam a prática da oração. Isso é muito significativo, né? Então, nós devemos insistir. Eu, quando tenho oportunidade de participar da perda de entes queridos, para mim é muito significativo. Já estive lá no Obreiros, participando numa terça-feira de manhã com a dona Mildes, foi muito bom, gostei bastante. Falamos um pouco do Evangelho no lar. Então, isso, para mim, é significativo, muito importante. Tem, assim,
a oportunidade é muito clara. Pena que eu não posso falar, porque eu tenho vários casos aqui. Só para encerrar, eu tenho um amigo que participa de uma reunião doutrina mediúnica na Casa Espírita, só de assistência a suicidas. Sim. Só espíritos vítimas do suicídio que dão comunicação nessa reunião. Ele tem cada relato que, quem sabe um dia a gente pode conversar a respeito. Sim, Luiz Cláudio. Senhor Luiz Cláudio, a gente agradece, né, sempre a contribuição, né, e com certeza isso, a gente precisa oportunizar isso, todas essas referências que o senhor citou, isso é muito importante, né. Só para também registrar aqui, a Nilzeli também colocou aqui, né, que em São Carlos já há o projeto Cuidando do Luto, que é alguém de acolher de formas, né, significativas pessoas para essa tarefa. Então, de verdade, o que a gente está conversando aqui é para que nós, né, como casas espíritas, nos preparemos cada vez mais para essas situações, né, para que a gente possa auxiliar realmente essa trajetória, né. E na próxima, que agora a gente vai passar para o Cícero, a gente vai conversar um pouquinho, viu, senhor Luiz Cláudio, sobre essa questão do auxílio aos espíritos que desencarnaram com essa questão, tá bom? Então a gente agradece imensamente aí a contribuição de vocês e fica muito feliz em estar conversando sobre isso, tá bom? Passo aí para o Cícero agora, que ele vai dar continuidade. Ok. Então vamos para essa segunda questão, essa segunda pergunta. Como acolher e orientar um espírito na reunião mediúnica que cometeu suicídio? Eu quero crer que entre os 87 participantes, há pessoas que atuam na área mediúnica. Obviamente, a participação não é assim, necessariamente que participe da área mediúnica. Mas essas pessoas que participam, com certeza, elas já têm aí uma bagagem, uma experiência, e darão a sua contribuição. Mas, independente, como eu disse, todos podem participar com as suas sugestões, suas opiniões, suas colocações. E aí, vamos aguardar que levantem as suas mãozinhas para que a gente possa ouvi-los. Sou todo ouvidos. Orientar, né, nessas sessões onde as entidades surgem nas casas espíritas, são normalmente para pessoas que já trabalham, né, com essas questões. E uma coisa que a gente aprendeu durante as nossas reuniões do Grupo 2, ao ler uma série de materiais falando sobre a questão, o tema suicídio, fala-se que, em algumas situações, a gente deve aprender aquilo que não devemos dizer para a pessoa, seja enlutada, enfim, qualquer pessoa que esteja ligada, relacionada a essa questão. Opa, então já temos aí a dona Marta, que vai nos falar. Pode falar, dona Marta. Eu reforçaria essa questão mesmo para aqueles que cometeu do acolhimento, do trabalhar com a misericórdia divina, ele sentir-se acolhido e compreendido na sua dor. Eu acho que às vezes, eu trabalhei uma época, atualmente não estou trabalhando nas sessões mediúnicas, mas eu me lembro que tem situações em que não tem muito o que você falar para aquele espírito, mas ele sentir-se acolhido, sentir a sua vibração de fraternidade, vai ajudar. Às vezes, ao final, a gente não conseguiu falar muito, mas eles relatam que só aquela vibração que o envolveu já o tranquilizou, já deixou que ele se sentisse mais consolado. Então, eu acho que nosso grande exercício nessa situação é exatamente lembrarmos, né, da misericórdia do Pai e podermos exercer dentro da nossa pequenez, da nossa possibilidade, mas exercer essa misericórdia com os nossos irmãos, seja qual for o tipo de sofrimento, né? Muito grato, dona Marta.
sempre a contribuição de vocês vai acrescentar e vai esclarecer um pouco. E realmente a gente não pode esquecer dessa ajuda divina que sabemos, né, que ela sempre recai sobre todos nós. Vamos ouvir o amigo Ronaldo. Diga, Ronaldo. Opa, bom dia a todos. Com relação à orientação, é que a irmãzinha já falou aí, né? É consolar o espírito, né? Dar aquilo que ele está precisando no momento. Normalmente o espírito já chega muito debilitado, com muitas angústias e inquietações mentais, em que você, ao ouvi-lo, né? Isso também, para o médium, né? Causa um certo... esse tipo de situação passa para o médium, né? E a gente tem que ir no consolo, na orientação, né? Levar ele a entender o que aconteceu. Muitas vezes ele nem sabe, né, realmente o que está acontecendo, o que se passou, que morreu, entendeu? A última coisa que você tem que falar para o espírito é que ele desencarnou. E uma questão muito importante é que a gente às vezes não fala, né? Espírita também se suicida, pessoal, né? Já teve situações de encontrar espíritas que se suicidou, né? Por que você se suicidou? Não, eu tinha perdido minha filha, se afastou dos trabalhos da casa, de repente entrou numa situação de angústia, de depressão, e de repente aconteceu. Como foi que aconteceu? Eu não me lembro, eu só sei que aconteceu. Então, o próprio Rossandro Klingler, ele falou que já tentou suicídio, a ideação suicídio, tentou não, ele teve ideação e ficou naquela situação angustiante. Dentro da nossa casa espírita existe isso, né? O atendimento fraterno que a gente faz para as pessoas, seria bom também fazer para dentro da nossa casa, que muitas vezes tem colegas que se afastam e a gente não sabe, vem e nem liga para saber o que está acontecendo. Então, é uma questão que envolve tudo, não é só fora do... mas o espírita sabe que existe vida após a morte, e daí? O espírita também tem medo de morrer, muitos deles. Outros acabam entrando nessa situação, mesmo sabendo o que pode acontecer, né? A situação que vai se passar lá. Então, é importante a gente também trazer essa questão para as pessoas, né, os nossos colegas que trabalham dentro da própria casa, né? Que é uma situação que parece que a gente não está isento disso. Tá? Eu queria tocar um pouco nesse ponto, é que a gente fica falando só de fora. O atendimento que a gente faz para fora é ótimo, um atendimento fraterno, acolhe as pessoas, mostra para elas que existe um outro lado da vida, mostra para ela que ela tem que oportunizar a ela mesma, se dar a oportunidade de trabalhar em alguma coisa, ocupar a mente com algo diferente. A gente chega a ser um pouco de psicólogo, mesmo não sendo na casa espírita, porque é a questão do ouvir, né? Se ouve, e ela já dá para você a dica do que ela está precisando. Você tem que dar aquilo para ela que ela precisa, né? Sem estar em julgamento, sem estar nada disso, né? E eu acho um ponto que a gente poderia tocar também nessa questão, né? Por que espírita tira a vida, né? Mas é isso, Cícero. Muito grato por a sua contribuição, Ronaldo. Foi bastante enriquecedora e trouxe esclarecimentos. E eu confesso para você que é a primeira vez que eu ouço alguém falar, né, que assim até o espírita, né, pode cometer esse ato. Em verdade, nós, pelo fato de sermos espíritas, não estamos isentos de tudo aquilo que os outros também passam. E realmente é um assunto bastante sério a ser debatido. Agora, quem vai nos falar é a Esterlita, por favor. Que o Ronaldo está trazendo, eu tive, né, lá no nosso centro, que eu trabalho, uma notícia de um palestrante, monitor de curso também, que veio se suicidar. Por que a gente tomou conhecimento? Porque a irmã dele, né, prima, trabalham também no centro. Então, não foi noticiado pela mídia, né? Então, essas coisas a gente sabe que realmente seguem um protocolo, né? As grandes mídias. A gente fala que é a mídia, mas quem que é a mídia, né? Acho que é uma questão que a gente também não pode jogar tudo para a mídia, né? Até trazendo o assunto anterior, porque as
as mídias, né, responsáveis, elas têm esse cuidado sim, mas como a Ana Isaura mesmo disse, por conta da rede social, isso extrapolou, né? Mas não era isso que eu queria me ater, mas também a reunião mediúnica, tá? Eu trabalho numa reunião mediúnica já há quase 20 anos, e eu faço, digamos, o acolhimento, né? Eu não gosto de usar outras palavras, né? Mas eu converso com eles, né? Eles chegam, então aquele que eu sento ao lado do médium, né? Eu converso. Então, é um atendimento fraterno. Acho que tudo foi colocado aqui, né? Por nossos outros colegas. Escutar, primeiro, o que ele está trazendo, né? Muita coisa que ele traz. E a gente pegar um pedacinho daquilo para talvez ali desenvolver alguma reflexão, mas muito leve, mas o que ele está precisando é ser acolhido, ser respeitado, porque a dor é imensa. Né? É isso que eu queria colocar. Obrigada. Obrigado, Estelita, por sua colaboração. Realmente, né, o assunto é bastante, assim, que dá margem para muitas situações. Na sequência, vamos ouvir, então, o Marcos. Por favor. Eu queria só enfocar um aspecto, né, que como participante da reunião mediúnica também, e através do estudo que a gente fez da prática mediúnica do nosso Manuel Filomeno de Miranda, que nos fala a respeito do choque anímico, que não só o espírito suicida, né, mas todos os nossos irmãos que comparecem necessitados, né, na reunião, recebem a importância, né, do choque anímico, que ela vai trazer um reequilíbrio para aquele espírito necessitado, para que ele possa começar, né, a se harmonizar de forma a poder acolher, né, com pensamentos, novamente, esse acolhimento que está sendo oferecido. Então, o primeiro input da reunião, quando comparece o nosso irmão, é realmente aquela sintonia da equipe da mesa, né, dos trabalhadores, aquele amor. Nada mais é do que essa manifestação. Esse aspecto que realmente faz a diferença no acolhimento que a gente oferece para cada um dos nossos irmãos que ali comparece. Essa é a minha contribuição. Muito grato, Marcos. Realmente, é uma verdade. Nós vamos ouvir a Marta, o Roberto e a Sílvia, e depois vamos retomar, que, infelizmente, né, o tempo urge. Então, vamos lá. Dona Marta, pode falar. Eu achei que era o Roberto primeiro, não é? Sou eu já. A minha participação é breve, só em função, né, do que o nosso companheiro Ronaldo trouxe, do espírita. Eu não sei, até eu estou chegando agora, não sei se vocês já abordaram, mas a gente sente uma necessidade grande de nos prepararmos para o atendimento aos companheiros de trabalho da casa. Como foi dito, você pensa que não, que está tudo bem porque está no trabalho, na seara. Mas a gente tem observado que, atualmente, os companheiros de trabalho estão muito necessitados de acolhimento, de ajuda nas reflexões, de trazer para si tudo aquilo que aprendemos, né, para as nossas experiências. Então, é uma realidade, sim, dessa possibilidade, e o trabalhador também precisa ser atendido, ser auxiliado. Então, se até houver uma possibilidade de vocês trazerem isso como um tema, né, futuramente, eu adoraria estar participando. Obrigada. Nós que agradecemos, dona Marta. E vamos, sim, estudar a sua sugestão. Muito obrigado. Vamos ouvir o nosso amigo Roberto. Bom dia, na verdade não é o Roberto, sou a Tânia, a gente se ouve junto, né? Ok, Tânia. São dois assuntos, um assim que a casa espírita que nós frequentamos, o Amor e Fraternidade, toda terça-feira ele faz, às 7h30 da noite, eu até falei, nossa, no mesmo horário do outro colega,
Nós fazemos vibrações para os suicidas, as pessoas depressivas, né, os adoentados, fazemos a leitura do Evangelho, lemos também Memórias de um Suicida, e nesses momentos, às vezes, nós temos algumas, vamos dizer assim, intuições, né, sobre o que falar, como falar, e algumas manifestações também. E sobre o espírita se suicidar, meu primo foi cuidado a vida toda com a base de Danoninho, a gente brinca, né? Foi cuidado à base de Danoninho, né? Nunca demonstrou nada, nada. Espírita de cantar em coro espírita, de fazer evangelho toda semana. E no último dia do ano, de 5 anos atrás, ele se matou, né? E é algo assim que abalou a família inteira, nos abala até hoje. Dentro desse sentimento, né? Ele nunca demonstrou, sempre tão religioso, e, no entanto, se foi de uma forma tão bruta e causada por ele mesmo. E em uma fala, né, que Deus nos proporcionou ouvir dele depois, é que ele falou que ele tinha livre-arbítrio. Ele tinha o livre-arbítrio de fazer o que ele quisesse. Até hoje a gente não entende direito, embora a gente também entenda um pouco, né? Mas é só assim para a gente refletir, né? Como isso pode acontecer com todos. Muito grato por seu relato. Realmente, eu acredito que foi uma surpresa muito grande para vocês, mas a gente percebe também que, apesar do conhecimento, a gente não está isento realmente de passar por situações como essa. Muito grato. Pode falar, Silvia. Oi, pessoal, bom dia. Desculpa, eu não estou na minha casa, é uma outra realidade. Vamos lá. Com relação a espírita ter ideação suicida, eu só queria compartilhar uma coisa com vocês. Teve uma fase, eu cresci no movimento espírita, quando eu tinha 15 anos, a minha evangelizadora apresentou o livro Memórias de um Suicida para a gente estudar, a gente estudou, enfim, eu cresci com tudo isso. Só que teve um período ali, na minha vida, que eu estava tão mal, que me passou assim pela cabeça, por que você não se mata? Não tem jeito. Aí eu, com o conhecimento que eu eu falei assim, não, pera lá, agora vocês já estão pegando pesado demais, tá? Aí vocês já pegaram pesado demais, eu saquei o lance na hora. Então a gente tem que considerar que não é porque que a gente é espírita, que a gente estamos com os nossos íntimos resolvidos, muito pelo contrário, eu entendo que, graças a Deus, eu nasci no movimento espírita, numa família espírita, para não fazer besteira, então, desde criancinha, eu estou sendo educada para não fazer muita besteira na vida. Espírita tem as suas questões, e a gente sabe que uma vez que você é trabalhador espírita, você tem ainda que considerar que você está na luta, no trabalho, para tentar se refazer, sobretudo se você tem mediunidade, e você também tem todo um séquito de uma espiritualidade que não quer que você vá para frente, ou que não quer que o movimento espírita vá para frente. Então você tem que lutar com você e com o externo. Então, é só isso, a gente não pode julgar. E eu, por exemplo, na minha realidade, aqui na minha cidade, como a dona Marta falou, eu vejo muito julgamento. Nossa, mas você espírita fala isso, você espírita e faz isso, você espírita e faz aquilo. Então, a gente precisa tomar, porque isso vai afastando, no meu conceito, na minha vivência, desculpa, a gente vai afastando os espíritas do próprio trabalho. Porque eles são os primeiros a não se sentirem acolhidos numa casa espírita na sua problemática. Mas porque você é espírita, porque você é trabalhador espírita, porque você estuda espiritismo, então você tem que ser uma pessoa resolvida na vida. Eu entendo que muito pelo contrário. Pelo menos no meu caso, eu estou estudando, eu estudo espiritismo, isso me ajuda a não ser uma pessoa pior. Melhor eu ainda não consegui. Mas isso me segura em várias questões. É isso que a gente precisa ter, pelo menos na minha realidade. Pessoal, obrigada. Mas já tive ideação suicida, sim, também. Agradecemos a participação, mas nós estamos com o nosso tempo contadinho.
precisamos que a Leila e quem mais? Seja muito breve, a Rosana, tá bom? Por favor. Obrigado, Cris. O que eu gostaria de falar, não é, que o trabalho ele é em conjunto, não é? Jamais podemos sentir, eu poderia ter feito, não fiz. Eu tenho um colega que falava muito bem, expositor, formação de advogado, muito fraterno. Ele estava preparando uma palestra e o filho ao lado deu um tiro na sua cabeça, não é? Então, a gente vê que é uma prova, assim, muito doída, que temos que vibrar muito amor, porque os inimigos, principalmente os familiares, né, nos rodeiam o tempo todo. E deixar que eles saibam que nós estamos interessados nele, né, porque eu acho que o suicídio tem muito a ver com a depressão. Obrigada, um beijo grande para todos vocês. Grato, Leila. Bom dia a todos. Bom dia, eu vou ser breve, né? Eu vou tentar diminuir. É assim, na casa espírita, como já foi falado entre todos, às vezes a gente não dá atenção pro colega, né? Mas a própria casa, ela tem que fazer trabalhos como esse que essa roda de conversa, sempre colocar já no seu calendário esse tipo de trabalho com o médium, com quem atende, para poder encontrar o seu próprio eu, porque a gente se vê nisso, né? Não é à toa que a gente está no trabalho, somos todos iguais, os assistidos, nós também somos assistidos, né? Então, esses trabalhos, essas rodas de conversas, tanto para o suicídio, como para quem perdeu alguém, né? Para a gente se sentir próximo, para a gente conseguir comentar sobre o assunto que está passando. E quando alguém perceber, ou quando alguém... O suicídio a gente, às vezes, não percebe, né? De um colega, a gente pode até ver sinais. Quando você perde alguém, é mais fácil de você saber que a pessoa está passando por alguma coisa, porque teve uma perda, né? Tá ligando, não é ser chato, né? Às vezes eles falam que o evangélico, né? Liga todo dia, ou fala muito de Jesus, né? O espírita, às vezes a pessoa fala, o espírita não é assim, é quando você tiver seu tempo, você procura alguém. Não, não é assim. A gente tem que procurar, sim, cada um, dar a mão. A pessoa não quer conversar? Tudo bem. Se oferecer a fazer um evangelho no lar, às vezes a pessoa não está pronta, o espírita, para fazer o evangelho no lar, você está tão perturbado, porque a gente sabe que os espíritos, eles têm aqueles que não querem que você vá para frente, né? Nós temos nossos próprios problemas, e ter alguém que te dê a mão para isso facilita muito. Então, é mais nesse sentido, tá bom? Obrigada. Grato, Rosana. Muito obrigado. Cris. Nós agradecemos a participação, acho que muitas coisas foram colocadas de sugestões, isso é muito importante, e o que a gente precisa também ter em mente, que espírita é tão filho de Deus como qualquer outro de qualquer religião, né? Somos todos os humanos em processo de aprendizagem, em processo de transformação e cheio de falhas, né? Mas agora eu vou chamar a Estelita, né, que vai nos auxiliar aqui com algumas coisas que podem contribuir. Sim. Nós estamos falando aqui muito de fatores de risco, não é? Nas palavras de cada um de nós aqui, a gente permeia, né, realmente, fatores de risco. É importante a gente falar dos fatores protetores, né? E a gente teve aqui o auxílio de um médico psiquiatra de Juiz de Fora, ele é professor, ele é cientista, Alexander Moreira. Talvez alguns de vocês o conheçam pelas mídias, né, porque saiu em quase em todas, né, tanto da televisão, como mídias sociais, sobre uma pesquisa sobre o médium, né. Eu estou citando o Alexander porque ele trouxe realmente um material muito importante para nós. Só um minutinho, que eu estou com a netinha. Vai lá, filha. Então, os fatores protetores que a Associação Brasileira, né, de Psiquiatria coloca, porque assim como aqui já foi falado, a Cris também falou, a Anisaura, que 90% poderiam ser evitados, né? Isso contando que eles dão sinais.
Mas para a gente, claro, não é muito difícil, é muito sutil, e a gente não deve se culpar por isso. Mas é importante saber disso, né? Como uma ferramenta de conhecimento. Então, o suporte familiar é um dos primeiros, né, fatores que protegem os laços sociais com amigos e a religiosidade. Religiosidade, assim, religiosidade, não uma religião, qual seja a for, né? Qual seja aquilo que a pessoa se sente protegida, algo que transcende, algo que dá um sentido na vida. Então, esse sentimento de religiosidade, ele auxilia, né, muito a nossa caminhada. Vamos pensar em nós mesmos aqui. Com o suporte familiar que temos, com os laços sociais com amigos e com religiosidade, ainda é muito difícil, não é? Pelo depoimento recente aqui, né, de uma das colegas, mesmo assim, a gente está o tempo todo vigiando, orando e tentando ser melhor, né? Então, olhando agora para o lado da doutrina espírita, então, são esses pilares, né? Consolar, esclarecer, amparar, isso o ano todo, em todas as áreas. Não estamos falando só de quem nos procura diretamente, né, espontaneamente no atendimento fraterno, mas o frequentador de palestra, de fluidoterapia. Então, todos que estão ali na palestra, eles vieram em busca de algo para acrescentar na vida deles. Então, é importante que nas palestras sempre se fale desses pilares, da doutrina espírita, dos ensinamentos de Jesus. Então, às vezes pega um tema, né, um recorte, um livro, cita um livro, pega aquele tema, mas orientar também os palestrantes, e quem faz palestra, começar por aí, pelo beabá, porque ali sempre vai ter um leigo, sempre vai ter alguém de primeira pista, sempre. Então, aqui nós estamos também aqui trazendo, né, um comentário do livro de Diálogo Fraterno, de Marlon Reisdal, que a Cris já colocou aí na tela para a gente. Vou ler aqui, tá? Hoje as casas espíritas são um caminho para elucidar as almas, abrindo clareiras luminosas nos corações sofredores, que recebem, então, as primeiras sementes do Evangelho do Cristo segundo a doutrina espírita. Então, os ensinamentos de Jesus, eles nos inspiram a seguir diante das dificuldades. Então, é um tema que toda palestra deveria ter. E qualquer outra atividade da casa, a gente começar por aí, né? Obrigada, então. A palavra para a Cris. Isso. Esse material nós vamos colocar nos grupos, tá bom? Então, toda essa parte teórica vai para vocês. Eu vou falar mais rapidamente, porque a gente ainda tem um videozinho, né? De 2 minutinhos o videozinho. E, então, o que é importante para a gente preparar os trabalhadores das casas espíritas para auxiliar nessa ideação suicida, né? O estudo doutrinário, como já foi falado, né? A gente tem que ter a base doutrinária e conhecer os mecanismos aí, o que acontece, né? Então, como sugestão, tem aí a leitura de Memórias de um Suicida e o próprio Livro dos Espíritos nos auxilia nesse sentido, tá? E também foi falado aqui o treinamento de escuta ativa, né? O que seria uma escuta ativa? É você ouvir, mas prestar atenção nas colocações para dar um feedback ou dar um consolo, né? Então, estar atento àquele relato, ver onde é que você pode contribuir de acordo com a doutrina. Então, isso é uma escuta ativa, né? Você estar ali atento, de presença, né? Vibrando. E preparo emocional e espiritual também foi colocado aqui. Então, o trabalhador, ele precisa desse acolhimento, ele precisa ter um equilíbrio, e para isso as casas espíritas podem fazer esses grupos, né, ou de prece, ou de rodas de conversa para os trabalhadores se colocarem as suas dificuldades. Então, isso vai auxiliando o trabalhador a ter, né, um equilíbrio melhor, e ele também, né, se não está em condições, talvez não ficar numa recepção, numa frente onde vai receber, né, as pessoas.
A orientação, né, colocar para as pessoas que também é possível buscar apoio profissional. A gente não deve encaminhar isso, né, mas perguntar se já foi procurar um psicólogo, um psiquiatra, né, porque quando a gente indica, fala, ó, é necessário, nós não somos profissionais, né, mesmo que sejamos profissionais da área, falar, você precisa disso, você não é uma casa espírita que vai encaminhar, né? Você pode sugerir, não encaminhar, tá? O acolhimento fraterno. Então, é aquela vibração que você vai trazer às pessoas, né? O seu sentimento. Então, esse tipo de acolhimento, né? Fora isso, a gente trabalhar com o amor, a caridade, que fazem toda a diferença aí na recepção das pessoas, né? Seja em qualquer condição. E aqui nós temos as indicações dos livros, tá? Que é possível você trabalhar, que a gente já conhece. Colocamos aqui o Evangelho no Lar, Memórias de um Suicida, O Céu e o Inferno, o Evangelho e o Livro dos Espíritos. E aqui também tem mais alguns livros que o seu Luiz Cláudio nos contribuiu com essas sugestões, que vão estar lá para vocês, tá? Nesse material que nós vamos encaminhar. E aqui então, são as ferramentas virtuais. Olha lá, o CVV está em primeiro lugar ali, com a número. Se você no Facebook também digitar alguma coisa, eles têm uma forma de auxiliar, Instagram, o Google, isso eu já testei. Tem o Diz Kardec, que também é um telefone, né, que fala da parte mais espiritual, né, do espiritismo, e o atendimento fraterno virtual da FEB, tá bom? E agora, aqui também tem o esclarecimento sobre a FEB, vai para vocês, e agora nós vamos passar o videozinho, tá? Vamos lá, para finalizar. Então, a Cris vai colocar o vídeo e eu já vou convidando a Isaura para fazer o encerramento pós. Nós vamos agora, com as palavras de Jesus, fazer o encerramento deste trabalho. Judas, sou eu. Confia e espera. Ainda. Pessoal, um pouquinho da internet aqui, vocês têm um pouquinho de paciência, tá bom? Só um minutinho, gente. A gente vai retomar o vídeo, que não tá, a internet está ruim. Só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se vocês descobrem de quem é a voz. Isso. Espera só um pouquinho, tá, pessoal? E agradecemos a participação de todos, acho que foi muito rico, né? Muita gente estava presente, trouxe muita contribuição, o projeto tem esse perfil de estarmos dividindo aquilo que a gente tem, né? Para que possa sugerir para o próximo, viu? Agradecemos e um ótimo final de semana. Mas o vídeo vale a pena assistir. Judas, sou eu. Confia e espera. Ainda há tempo. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Perdoa-te o ultraje, a fim de que te possas libertar da culpa e recuperar-te. Acende a candeia da esperança e a sombra cederá. Recorda o amor, de modo que a paz se te anime
no coração. Nunca te deixarei, nem te condenarei. Hoje começa a época nova e amanhã é o dia da vitória. Repousa um pouco, pois os milênios te aguardam e eu também estarei esperando por ti. Livro Trigo de Deus. Capítulo 12. Divaldo Franco, pelo Espírito Amélia Rodrigues. Ana, você precisa abrir o microfone, e mais uma vez a gente agradece. Então, vamos agradecer por estarmos aqui nesse momento, agradecer ao Pai, o Senhor da vida, por nesse momento estarmos aqui com o coração tocado e mais conscientes da nossa responsabilidade para conosco e com nossos irmãos. Sabemos que são muitos que estão fragilizados e passando por dores. Então, por isso, Pai, nós pedimos para sermos os inspirados, para sermos uma presença amiga, para termos olhar acolhedor, para que tenhamos palavras sem julgamento, para que o nosso coração tenha uma escuta amorosa e paciente, que saibamos principalmente oferecer a luz da esperança. Que a luz e o amor do nosso Mestre Jesus envolvam a cada um de nós e a cada casa espírita aqui representada. Que assim seja.